palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Eu vou ler somente o versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha que palavra poderosa. Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e eternamente. É interessante essa colocação aqui do livro dos Hebreus, porque ele não expressa apenas que Jesus Cristo foi um Deus que se manifestou somente no passado. E ele não é um Deus que vai se manifestar somente no futuro. Mas ele está dentro dos três tempos. Ele está no tempo de ontem, ele está no tempo de hoje e ele está no tempo de amanhã. Ele está nos três tempos: passado, presente e futuro. É interessante essa expressão porque isso tem tudo a ver com o que Deus realmente é, com o significado de Deus, né? Você sabe que quando Moisés foi consultar a Deus, né, ele teve aquele encontro com Deus e falou: Senhor, quando me perguntar quem me enviou, o que eu direi, quem é o Senhor, como é que eu vou falar para Faraó quem é que está me enviando? Aí Deus falou assim: Moisés, diga que o eu sou te enviou. A palavra ali, eu sou, está ligada a uma expressão chamada Yahvé, né? E você vai ver também Isaías 43, não lembro muito bem qual o versículo, mas eu acho que é 43, 19. Não vou ficar citando os versículos assim, porque às vezes eu posso errar, né, em qual o texto, mas está em Isaías, se não me falha a memória, é o 43, 19, que fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu gosto desse texto de Isaías, desse versículo, porque ele fala justamente o nome de Deus, né? Quando Deus se apresentou a Moisés: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Né? Eu sou é o nome do Senhor, é o nome de Deus, o Deus que é. Né? E se você observar o versículo, o correto da continuação da linguagem ali seria: ainda antes que houvesse dia, eu era. E não ainda antes que houvesse dia, eu sou. Concorda comigo? Os professores que estão aí me ensinando, que entendem muito mais do que eu, os professores que estão, né, conhecem, entendem muito bem a língua portuguesa, o correto seria: ainda antes que houvesse dia, eu era. Né? Só que o texto diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aí quando você lê o versículo, você tem um choque, né, dentro da língua portuguesa, porque você fala: por que a expressão aqui não está no passado? Se o próprio versículo começa no passado, ainda antes que houvesse dia, né, eu era, em vez de falar de acordo com a linguagem do versículo, ele se apresenta no presente: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Né? Por que Deus se apresenta sempre como um Deus no presente? E Hebreus aqui foi muito feliz no versículo destacar um pouco sobre a natureza de Deus, daquilo que ele é. Né? Ele é o passado, presente e futuro. Porque quando Deus fala assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele está dizendo o seguinte: eu sou presente em todos os tempos. Por quê? Porque eu sou o Deus de ontem, eu sou o Deus de hoje e eu sou o Deus de amanhã. Então, quem precisar ler algo sobre Deus, independente do templo que ele vai ler, a expressão vai estar: eu sou. Entende isso? A expressão não vai estar: eu era, porque quem era não pode ser hoje. Quem será não pode ser hoje. E às vezes a necessidade que nós temos, ou a maioria das vezes a necessidade que nós temos, é para agora. Então Deus não se apresenta como alguém que foi e não é mais. E Deus não se apresenta como alguém que vai ser e não está sendo agora. Então a expressão é muito clara: eu sou, para mostrar para nós o seguinte: independente dos tempos, passado, presente, futuro, independente do momento, da circunstância, ele continua sendo Deus. Por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 8, é muito feliz nessa expressão de Jesus Cristo, quando ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Deus.
ele continua estando vivo. Ele continua sendo o Senhor. Ele é o Deus do passado, mas ele é o Deus do presente, ele é o Deus do futuro. Ele é o Deus de antes, ele é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Ele continua estando presente em todos os tempos da nossa vida, né? E Hebreus aqui fala sobre Jesus Cristo, né? Ele é presente, ele ressuscitou na cruz. A cruz não segurou Jesus. Ele morreu na cruz, ele sofreu na cruz, mas os cravos, como também a cruz, ela não segurou Jesus Cristo naquele Calvário. Jesus venceu o Calvário. Jesus venceu a cruz. Então, por todas as circunstâncias, Jesus está presente. Ele continua vivo, ele continua presente, como um Cristo que se manifestou na época dos apóstolos, dos discípulos, continua presente no nosso coração, nessa geração e nesse período que nós estamos vivendo. E amanhã também ele vai estar. Amanhã também ele vai continuar estando conosco e vai continuar sendo o mesmo. As circunstâncias não definem o caráter de Jesus. Isso também aqui é algo que eu acho lindo, né? Porque essa afirmação desse versículo também fala sobre isso, um pouco sobre o caráter de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, independente dos tempos, dos anos, das leis, das gerações, da cultura, Jesus continua o mesmo. Percebe por que a Bíblia fala que o caráter de Deus é um caráter infalível? Percebe por que a Bíblia fala que o caráter de Deus é um caráter fiel? E que ele sempre continua sendo fiel, né? Ainda que nós venhamos ser infiéis com ele, a Bíblia diz que ele é fiel. Por que ele é fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo, né? O que a Bíblia fala, não pode negar a si mesmo porque a natureza dele é ser fiel, né? Então, Deus continua sendo fiel porque ele não nega a si mesmo. Essa é a natureza dele, independente dos tempos, das circunstâncias, dos anos, das gerações, das culturas, dos presidentes, dos reis, dos estados, dos países, dos governos. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Ao contrário, muitas das vezes, de nós humanos, que nós procuramos nos adaptarmos de acordo com as circunstâncias, né? Às vezes diante de uma situação, às vezes diante de um emprego, às vezes diante de uma faculdade, às vezes diante de uma circunstância qualquer, a gente vai lá e costuma adaptar a nossa vida. Nós adaptamos o nosso discurso, adaptamos a forma como vivemos, o comportamento. Jesus não. Jesus ele não se adapta para se encaixar em nada. Jesus não se adapta para se encaixar em alguma coisa. Pelo contrário, todo ambiente que Jesus chega, ele transforma. Todo ambiente que Jesus chega, ele muda. As coisas que estão ao redor se transformam com a presença de Jesus. Ele continua o mesmo. Ele é o Deus do passado, ele é o Deus do presente, ele vai ser o Deus do amanhã. É por isso que você não tem que temer os seus problemas, é por isso que você não tem que temer os seus gigantes, é por isso que você não tem que temer as dificuldades, os processos e crises que você possa estar enfrentando, porque Deus continua sendo o mesmo. O Deus que te livrou lá atrás, o Deus que cortou laços lá atrás, o Deus que te deu livramento lá atrás, o Deus que desfez as obras do inimigo lá atrás, o Deus que quebrou barreiras lá atrás, o Deus que dissipou principados, sabe, potestades, o Deus que desfez as obras malignas lá atrás, o Deus que te deu livramentos, que guardou a sua vida, que preservou você com a poderosa mão dele, ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus de ontem, mas ele também é o Deus de hoje e também vai continuar sendo o Deus de amanhã. Então não sei qual momento que você parou para ver esse vídeo. De repente teu coração está cheio de dúvida de algumas coisas que você está vivendo e você precisa crer no seguinte, que Deus continua sendo o mesmo. Às vezes, quem muda somos nós. Às vezes nós mudamos no meio das dificuldades, das circunstâncias, nós mudamos a nossa mente, o nosso discurso, o nosso coração, nós mudamos aquilo que nós somos por causa do ambiente que nós vivemos, mas Deus não. Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda.
e Ele é poderoso para fazer algo extraordinário sobre a sua vida. Então creia nisso, que o mesmo Deus que fez coisas poderosas lá atrás, porque Ele é o Deus do passado, o mesmo Deus que livrou discípulos, que fez milagre, que fez morto ser ressuscitado, que fez cego ver, que fez paralítico andar, o mesmo Jesus que curou no passado, Ele ainda cura no presente, Ele ainda faz milagre no presente, Ele ainda é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te amamos e declaramos que o Senhor é o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. E não tem nada que seja capaz de mudar o teu caráter. O Senhor é infalível. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que não falha. O Senhor é o Deus que tem um controle sobre todas as coisas. E eu oro te pedindo que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor dê um dia a ela extraordinário, que coisas grandiosas se manifestem sobre a vida dela, que haja cura, salvação e libertação em nome de Jesus. Amém! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você. Você concorda comigo que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então me ajude a pregar a palavra do Senhor. Clica aqui embaixo nesse aviãozinho que tem no YouTube e manda para um amigo, para um colega, compartilha essa mensagem, seus grupos de familiares no WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo, Telegram, sei lá, manda para alguém aí, para que mais pessoas recebam da mesma forma que você tem recebido a palavra de Deus. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Você fazendo isso, você tem prioridade na live de domingo que nós temos feito, e também na hora que você comenta aqui embaixo, aparece um emojizinho do lado do comentário que é muito legal, que mostra que você está ajudando esse canal. E acima de tudo, você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus aqui na internet. Pastor, mas eu não queria ser membro, queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem sido uma bênção, os devocionais têm impactado a minha alma. Eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você vai estar contribuindo com aquilo que Deus tem colocado sobre o nosso coração aqui na internet. Faça isso com alegria, faça isso porque você entende que a palavra de Deus ela precisa ser propagada em todo lugar da terra, tá certo? Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Meio de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o Jesus do passado, é o Jesus do presente, continua sendo o Jesus que vai se manifestar amanhã. Jesus Cristo é o mesmo hoje, o mesmo ontem, e vai continuar sendo eternamente. Às vezes é você que muda, às vezes é você que no meio das situações que acaba mudando com Deus, mas Deus não mudou com você. Deus é o mesmo. E o mesmo Deus que curou lá atrás quer te curar agora. O mesmo Deus que deu livramento lá atrás quer te dar livramento agora. O mesmo Deus que salvou muita gente lá atrás, Ele quer salvar você, sua família, sua casa. Ele quer salvar todos do seu lar. Deus te abençoe. Até amanhã.